Olá, eu sou a Larissa e está começando mais um episódio do nosso Expandcast. Nesse espaço, nós dialogamos sobre indicações geográficas, desenvolvimento territorial e os caminhos para a valorização de produtos com origem, história e identidade. Oi pessoal, eu sou a Ana e hoje a gente veio trazer para discussão um assunto muito importante que está aí nas discussões globais e relacionar ele com as indicações geográficas que seriam o uso de tecnologia no campo. E para isso a gente trouxe uma convidada muito especial. Ela vai falar para a gente sobre isso da tecnologia, do uso de drones, da análise de dados também e relacionar isso com os assuntos que a gente aborda aqui no Expandcast, que são as indicações geográficas e as marcas coletivas. Para essa conversa, nós temos o prazer de receber a Rubimara. Ela é engenheira agrônoma, pós-doutoranda aqui na Exalc, e ela atua no projeto Expand-G na parte de identificação dos fatores críticos de sucesso da indicação geográfica, com foco na educação, na caracterização territorial e na relação entre o produto, os atores locais e os consumidores. A sua abordagem vai integrar as dimensões econômica, ambiental e social. Rubimara, seja muito bem-vinda para a nossa conversa. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui e poder compartilhar, tudo que a gente pode trocar e apresentar nesse tempo aí disponível para falar sobre as IGs. Muito bom, muito legal. E vamos começar aqui nosso bate-papo. A primeira pergunta para a gente dar o pontapé inicial aí sobre essa discussão, sobre a tecnologia no campo, seria qual, na sua visão, é a importância da tecnologia no campo relacionando isso com as IGs e que esse tema vai ter a ver ali com os desafios que os produtores encontram no campo quando a gente está falando de indicação geográfica. Isso é bem importante porque assim, a tecnologia hoje ela é essencial, ela é uma ponte, de possibilidades. Então, a tecnologia ela vem para acompanhar a gestão do território, acompanhar todo o monitoramento, a valorização dos produtos, o cuidado dos cultivos, das produções, dos processos, dos serviços. Então, a IG ela não é só um selo de qualidade ou uma certificação, ela carrega toda uma bagagem, de identidade, toda a parte social, cultural, sustentabilidade envolvidas com esse tema. Então, a tecnologia, ela acaba fazendo parte da gestão e do planejamento estratégico. Se tu precisa gerir uma área, um local, uma produção, uma unidade de produção, tu precisa ter um planejamento estratégico. E a tecnologia vem para apoiar e trazer possibilidades, abrir novos horizontes e conseguir aplicar diferentes técnicas ou até equipamentos ou metodologias para conseguir expandir a forma de ver um local específico. Então, como a IG ela é muito ligada ao local, às pessoas, à história daquele local, a tecnologia ajuda a expandir isso tudo e permitir uma maior amplitude da troca de informações e também na parte de identidade ligada ao selo de produção ou aspecto produtivo. Muito legal. E você citou essa parte de instrumentos, de ferramentas da tecnologia, Então a gente queria saber como que o uso mais especificamente dos dados e das imagens coletadas por drones podem auxiliar no processo de planejamento territorial rural, principalmente nas áreas com indicação geográfica. Isso é muito interessante porque, assim, os drones é uma tecnologia que permite acoplar diferentes sensores. A gente tem diversas possibilidades. A gente tem a possibilidade de realizar monitoramento de cultivo, monitoramento de área, de aspectos produtivos, focar na prevenção e não na correção de algumas situações. A gente consegue fazer um planejamento mais amplo de áreas mais específicas. A gente tem aí há muito tempo a tecnologia de imagens de satélites que também está disponível para a gente poder usar essas imagens e fazer um planejamento, mas se a gente for falar em pequenas áreas, em áreas onde são áreas de produção um pouco menores ou que a gente possa utilizar uma tecnologia mais focada no local, o drone ele vem com uma solução aí muito interessante para realizar esse monitoramento, esse planejamento. E quanto melhor fundamentada a informação que a gente tem para planejar, melhor e mais confiável é o nosso dado, nossa decisão, naquela área produtiva. Então, o drone ele acaba atuando aí em diferentes fontes, diferentes possibilidades com base nisso. Eu até trouxe alguns exemplos aqui que eu vou mostrar para vocês de algumas aplicações aí, Existem inúmeras aplicações de drone, não só na literatura, a gente vê cada vez mais trabalhos vindo a partir disso,
mas no aspecto prático mesmo, a gente consegue ver diferentes formas de aplicação. Ainda está bem no início, a gente ainda não sabe, né, nem um pouquinho do que pode ser utilizado, mas a gente tem aí, né, a questão do planejamento territorial. Então, por exemplo, assim, eu consigo gerar mapas bem detalhados de uma área, eu consigo ter uma noção maior da topografia, do relevo, das áreas de cultivo, de melhor planejamento, visando a preservação, a conservação do território, do ambiente. A gente consegue usar as imagens ou até sensores acoplados aos drones para identificação de pragas e doenças em cultivos. Isso é muito interessante. A gente tem aí a possibilidade de usar câmeras multiespectrais que possibilitam ter os índices de vegetação e a gente consegue identificar mudanças na planta que o olho humano não vê. Então, a gente consegue se planejar melhor, identificar antes do problema ocorrer, né, ou se espalhar. A gente consegue monitorar a produtividade, a gente consegue ver o vigor dos cultivos, né? A gente consegue ver o uso e cobertura do solo, quando que essa mudança ocorre ao longo do tempo. Trouxe também a parte de detecção de falhas de cultivos, identificação de áreas críticas, identificação de estresse hídrico nas plantas. A gente consegue realizar inventário de plantas, inventários de produção, né? A gente consegue ver tamanhos de área, planejamento, sistematização. Aplicar na agricultura de precisão também, em pequenas áreas, isso é essencial. E também ajudar nas questões ligadas à rastreabilidade e também proteção e prevenção contra fraudes, né? Porque a gente consegue ter informações mais precisas, com mais detalhes, e até aumentar a transparência entre a produção e o consumidor. E a gente conseguir gerar mais informações que permitam ter essa maior confiança, essa maior ligação até do consumidor com a área. Então, pelo que você está trazendo aqui, a gente está conseguindo ter uma ideia maior de que é possível fazer um inventário atualizado da área de produção do território com a indicação geográfica e falando mais especificamente dos produtos agroalimentares, né, de IG. Você pode trazer para a gente um exemplo prático desse inventário atualizado que você já experienciou? Sim, a gente tem... Uma coisa que é importante a gente ter, assim, eu até pensei em trazer porque é importante a gente... Até para se planejar mesmo se vai usar esse tipo de tecnologia como o drone, né? A frequência de imagem obtida por drone, ela é mais independente, mais flexível, depende do equipamento e da disponibilidade. A gente consegue captar imagens com maior frequência de tempo. A questão é, se são áreas menores, aí a gente consegue lidar bem. Áreas muito grandes, aí é um pouco mais difícil, o investimento tem que ser um pouco maior. Então, a gente está falando de pequenas áreas ou áreas que a gente pode fazer um acompanhamento mais a longo prazo, a gente consegue ter uma maior cobertura de área e também qualidade de dados. Então, a partir disso, a gente consegue identificar fatores críticos, fatores de tomar decisão. E aí, uma das coisas que eu posso até falar um pouquinho mais, durante o meu doutorado, eu trabalhei com a parte de imagem de drones, a parte de capim-mombaça. Eu trabalhei com identificação do desenvolvimento do capim, que é para pastagem animal, para acompanhar com o drone e ver se ele conseguia, com índices de vegetação, acompanhar esse crescimento, esse desenvolvimento do ciclo, e acompanha muito bem. No momento do corte do capim até o momento de maior desenvolvimento, as imagens conseguem apresentar muito bem, refletir muito bem o comportamento da planta no campo. E também trabalhei com monitoramento de conteúdo de água no solo. Então, junto com alguns sensores instalados no campo, eu consegui identificar essa mudança no conteúdo de água e quanto isso causava estresse ou não na planta. Então, são coisas que dá para fazer, não é uma coisa muito difícil, só que o essencial para isso é o equipamento. A gente precisa ter um equipamento muito bem escolhido, muito bem planejado para a área que a gente vai atuar, mas também nisso entra a educação e a capacitação. E aí é muito importante a gente ter uma qualificação muito grande do profissional que vai coletar esses dados, que vai interpretar esses dados. A gente pode usar isso como até uma matéria em aula. Eu atuei já como professora aqui no estado de São Paulo e pude trabalhar com drones em sala de aula com alunos, fazer uma disciplina mais integrada, mais prática, ensinar eles a fazer essa coleta de dados, né, com drones.
Então, é possível aplicar tanto no ambiente escolar quanto no ambiente de casa mesmo, ou de alguma cooperativa, ou alguma associação de produtores. E isso é muito interessante, porque aí abre possibilidades, assim, né? Então, eu consegui ali, no meu doutorado, em alguns anos, fazer esse tipo de monitoramento. Mas isso é feito muito mais em outros locais, né? De forma até mais detalhada, específica. Isso que é interessante, as possibilidades. Então, acho que aqui a maior mensagem a partir disso tem como sim fazer um inventário atualizado, tem como sim fazer um planejamento estratégico, mas principalmente tem como usar os dados obtidos por tecnologias, aí eu não incluo só o drone, eu boto satélite, a parte de sensores também, para a tomada de decisão um pouco mais estratégica e bem melhor fundamentada. Assim. Isso é muito importante. É muito interessante que a gente entrou nesse assunto, falar um pouco sobre educação e a extensão rural também, as duas coisas elas se conversam, e a gente queria que você aprofundasse mais nessa discussão de como esses produtores de indicações geográficas, eles podem usar da tecnologia, eles podem se capacitar disso, e como isso beneficiaria realmente as IGs e a produção. Então, se o drone, essa tecnologia de drones, por exemplo, poderia ser utilizada pela parte corporativa, né? As associações, ou também pelos próprios produtores individuais de indicação geográfica. Não, perfeito. Isso é incrível, assim, porque a tecnologia, ela vem, como eu já falei antes, como um divisor de águas, assim, né? Ela não vem para substituir alguma coisa ou para impedir alguma coisa. Ela vem para multiplicar e possibilitar outros caminhos. E facilitar também, assim, né? Mas eu tenho uma frase que eu uso, eu acho que desde quando eu comecei no meu mestrado, que é assim, que a educação, ela transforma, assim, né? Ela não é original, mas eu gosto de usar essa frase. Mas, assim, a capacitação, a educação, o conhecimento sendo multiplicado, ele é capaz de transformar realidades, né? Eu acredito muito nisso. E a tecnologia, principalmente ali, né? A gente está falando aqui de drones, mas a tecnologia em geral, o objetivo dela é o uso coletivo, assim, né? E a IG, principalmente quando a gente vai falar em governança e vai falar dos atores envolvidos na IG, o coletivo é o principal, porque a gente precisa de uma união, de uma transformação em conjunto. Não adianta uma pessoa se transformar e mudar, a gente tem que todo aquele território entrar nisso e acreditar nisso, né? Então, assim, a capacitação, ela ajuda o produtor ou a pessoa prestadora de serviço ou quem está ali no processo produtivo a ser o protagonista daquele local, daquele contexto, daquela produção. Então, a capacitação, ela vem como um ponto essencial, assim, para que preserve aquilo que é o essencial numa IG, assim, né? Que é o conhecimento local, o saber fazer, né, que a gente fala, o contexto histórico, as tradições locais, a cultura local. A gente consegue fazer com que a capacitação ajude a perpetuar isso dentro daquele local e fazer com que até outros se interessem a outras possibilidades. Então, é muito mais fácil convencer um adolescente, pensando já nos meus alunos que eu tive, né, a se interessar por uma tecnologia com uso prático no contexto real, do que se eu só apresentar aquela tecnologia. Então, isso é muito importante. Então, eu até pouco tempo eu dava aula de drone e eu tinha alunos de todas as idades. Por quê? Porque não interessa, assim, a gente tem que multiplicar e as pessoas têm essa consciência que, tudo bem, a tecnologia assusta. E às vezes a gente pensa assim, nossa, a gente vai ter um drone ali, ninguém sabe mexer. Mas depois, independente da idade, depois que começa a mexer, começa a se interessar, e se é algo que realmente acaba chamando a atenção, é muito fácil de entrar no cotidiano e isso ser multiplicado. E, para mim, o essencial aqui é deixar claro que a extensão rural é a ponte para que isso aconteça. Então, o conhecimento e a troca e a inserção da tecnologia como uma facilitadora, ela só acontece por meio da extensão. E aí de diferentes formas, né? Seja um meio oficial ou seja um meio extraoficial. Seja pela universidade, seja pela escola local, seja pelo órgão responsável. Mas a gente precisa fazer essa conexão, é o fazer acontecer. E isso só acontece pela extensão, trazendo essa capacitação, e essa capacitação ser uma capacitação que
que seja aplicada àquele contexto. Não De forma adianta coletiva, exatamente, né? Não adianta eu vir entregar uma tecnologia e dizer se vira. A gente tem que trazer essa vontade de usar aquilo para o nosso bem, para o nosso desenvolvimento, para que aquilo perpetue ao longo do tempo. Muito legal essa perspectiva dessa aplicação da tecnologia. E aí agora eu queria voltar em um assunto que você citou lá no comecinho da nossa conversa, que a gente sabe que um ponto super relevante quando a gente fala de IG é garantir a rastreabilidade daquilo, né, para prevenir fraude, prevenir falsificação. Então você acredita que a tecnologia ela pode auxiliar nesse processo de proteção territorial da IG e de que maneira você acredita que isso acontece? Não, com certeza. A tecnologia é uma das principais ferramentas para a gente relacionar, por exemplo, as indicações geográficas com a rastreabilidade e a transparência. Então, a gente tem diferentes tecnologias aí, já tem alguns QR Codes vindo nas embalagens para a gente conseguir ver as informações, tem o blockchain aí que a gente consegue ver como um livro de registro aí de todo o processo produtivo, mas falando mais simplesmente, voltando também para o drone, a gente tendo a possibilidade, por exemplo, de filmar uma área, tirar uma foto de uma área produtiva, do processo produtivo, de quem está envolvido na produção, e isso está disponibilizado online, tanto por mídias digitais ou por algum tipo de dado mesmo vindo junto com a embalagem do produto, nem que seja assim, né? Traz aquela sensação de pertencimento do consumidor. Então, eu não estou comprando um café da IG tal, eu estou comprando um café que eu sei a área produtiva, porque eu vi aquela imagem. Eu tenho aquela noção do contexto trazendo junto. Então, a experiência ligada à informação, ela é muito importante, até para a gente ter essa identidade local preservada, porque esse é o objetivo da IG, a gente conservar essa identidade local. E a tecnologia, ela vem para isso, assim, garantir uma maior transparência, a gente consegue ter dados mais confiáveis, a gente consegue ter dados mais precisos, dados com maior frequência também, a gente não precisa ficar esperando 2 anos, 3 anos para ter uma informação, a gente consegue ter ela a nossa pronta disponibilidade ali. Então, a gente consegue ver não só aspectos da paisagem ou do processo produtivo, até aspectos ligados à região, que eu acho que são importantes vir junto com aquele produto ou com aquele serviço que a IG possa fornecer, porque eu acho que isso aí acaba gerando um senso de identificação, que aí quando tu cria ele, tu não consegue romper mais. Até métodos menos rebuscados de tecnologia, né? Pode ser um mero site na internet, né? Que aí tem a foto daquele produtor, um vídeo dele fazendo, igual o site do queijo da Serra da Canastra. Exatamente. É muito interessante para nos conectar, né? Sim, e o que eu vejo muito, falando um pouco mais disso, de tecnologia, marketing, voltar, o que eu vejo muito também, que é uma estratégia legal, é colocar um QR Code na embalagem, e esse QR Code, ele direciona para um vídeo, por exemplo, institucional, que mostra como aquilo foi produzido, mostra o produtor, mostra todo o saber fazer, né, que traz aquela intimidade do consumidor com o produto que ele está comprando. Então, é muito legal trabalhar na embalagem mesmo, que é o que o consumidor que está olhando a IG na prateleira do mercado, de onde for, vai ver, vai estar palpável, né? Ler aquele QR Code e ir lá para um site, ver a imagem, isso é muito legal. E sabe uma coisa que é interessante? Assim, às vezes um drone, ele é capaz de fazer tudo isso que eu falei ali antes. Eu consigo, com esse mesmo drone, por exemplo, uma associação pode adquirir e usar coletivamente entre os produtores, ou um grupo de produtores adquire, consegue usar, ou um produtor adquire e consegue ceder esse equipamento. A gente consegue gerar todas essas informações. A gente não precisa, óbvio que vai depender do valor investido e também, né, da capacidade, do quanto que o pessoal tá disposto a investir em sensor e tudo mais. Isso é óbvio que não é muito barato. Mas, assim, coletivamente, isso fica possível. E com o mesmo drone, às vezes, que eu vou fazer um mapeamento de uma área, eu consigo fazer essa filmagem, eu consigo gerar essas informações. Eu consigo gerar fotos, vídeos, e conseguir gerar uma noção melhor da paisagem ou do contexto de produção. Então, isso é muito importante. Eu não preciso, às vezes, ter um equipamento para cada coisa. Eu posso, com um equipamento, ter vários tipos de dados e aí conseguir ter uma maior gama de informações para poder usar em benefício à IG. Foi muito legal, nossa, uma conversa riquíssima aí para quem tá ouvindo, para quem tá assistindo. Muito obrigada, Rubi, pela conversa. E para finalizar nosso bate-papo, a gente deixa aberto aqui para você passar uma mensagem para esses produtores, para os nossos ouvintes, para esses produtores de IG principalmente, né?
sobre como eles podem usar a tecnologia, relacionar ali com a sustentabilidade e valorização dos territórios de indicação geográfica. Perfeito. Eu acho assim, quando a gente pensa em G, a gente pensa muito em tradição, cultura e identidade, né? A gente tem aí todo um local que tem as suas características, as suas pessoas, as suas formas de ver aquele processo produtivo, de lidar no dia a dia. E a tecnologia, ela não vem para substituir isso. Pelo contrário, assim, ela vem para fortalecer isso, deixar isso mais ainda em evidência. E eu acho que a indicação geográfica, o futuro dela, ela está nesse equilíbrio entre o que é memória, o que é daquele local, o que é sempre ligado ao processo da IG, a raiz da IG, né? E a inovação, do tipo assim, como eu posso multiplicar isso? Como eu posso fazer com que o consumidor final, ele se identifique com o meu território, se identifique com minha forma de produzir, se identifique comigo, que veja meu rosto, que veja o rosto de quem está aqui trabalhando. E eu consiga gerar uma emoção ligada a esse produto, que aí vai convencer a pessoa que, não, realmente, eu sei de onde vem, eu sei quem produz, e eu sei que aquele local, ele tem essas características que vão influenciar totalmente esse produto, esse serviço, né? Então, a tecnologia, ela vem como aliada, só que, como eu disse, assim, ela tem que vir junto, ligada intimamente com a educação. Elas não podem estar separadas, né? Então, se eu vou inserir uma nova tecnologia, a educação permite a gente conseguir fazer ela se infiltrar mais facilmente naquele local, e não só vir e substituir alguma coisa ou entrar no lugar de alguma coisa. Então, para mim, isso é essencial. E eu sei que o papo aqui foi mais curto, mas eu gosto bastante de falar disso e eu fico muito feliz de ter sido convidada aqui, poder compartilhar só um pouquinho aqui com vocês. Espero que outras oportunidades aí a gente com certeza converse mais. Muito obrigada, Ruby, por essa troca tão valiosa que a gente teve aqui, muitas mensagens. E obrigada a você também que assistiu esse episódio e acompanhou a gente nessa. Até a próxima, pessoal. Acaba o nosso episódio aqui, no segundo episódio do Expandcast. Não esqueçam de seguir o nosso projeto ExpandeG nas redes sociais. Então, no Instagram é @projeto.expandeg. Aqui no YouTube, dá o seu like, faz um comentário legal, a gente vai estar respondendo também. E se você está ouvindo ali nas plataformas, isso também é muito legal. Você pode seguir a gente, o nosso canal aí no Spotify, no Deezer. Muito obrigada.